Olá, investidores, meu nome é João Augusto, nesse canal eu falo sobre opções. E hoje eu vou falar sobre um vídeo ali, é baseado nesse vídeo ali do gafanhoto dos derivativos. Tem um canal ali no YouTube, só escrever gafanhoto dos derivativos. Eu vou colocar aqui o link do vídeo que eu me baseei. Muito bom, na verdade, ele tem várias dicas e é até fácil o entendimento. Ele segue ali a linha do mestre dos derivativos. Nesse vídeo ele comenta sobre put ITM, put OTM, put ATM. E qual tem o maior risco. Eu concordo bastante com ele, eu tenho uma visão um pouco diferente em alguns aspectos para a estrutura como um todo, quando está vendido em call. Eu prefiro vender put ATM para até a questão do risco contínuo, porque eu sei que o risco contínuo ele também, como estrutura, talvez seja mais vantajoso vender a put ATM, e eu vou mostrar o porquê. Né? Concordo com ele que momentaneamente ali naquele exercício sim, vender menos put ITM do que ATM é menor o risco, mas o risco como estrutura e contínuo, porque você vai querer reduzindo ali tuas calls por medo de chamar margem, prefiro put ATM e vou mostrar o porquê ela tem até uma possibilidade de risco de estrutura menor do que no caso a outra, tá? Mas seguem lá o canal, muito bom, ele comenta sempre várias estratégias que o mestre dos derivativos faz. E vamos lá, então. Então aqui, né, saiu aqui, mas venda de put ITM, ATM, né, que eu vou falar. Deixei de lado a OTM, mas é baseado nos estudos do gafanhoto dos derivativos. Até apareceu aqui um gafanhoto na hora que eu fui escolher o design. Então vamos lá. Talvez demore um pouquinho. Então vamos supor, né, nesse caso, você está uma call ITM do BOVA 11, esse foi o exemplo que ele deu, estava 114,17, a gente já viu que aumentou. Ele tem 1000 BOVA G90, strike 100, então prejuízo de 14.170, 14,17. Só que ele recebeu ali naquele exemplo 5.990, 5,99. Só que tem uma alta chamada de margem. Esse caso aqui vai chamar mais de 30 mil, talvez, em margem, né? Então já está meio assustando algumas pessoas, né? Não sei, porque depende de quanto que a pessoa fez, já começa a ter esse incômodo, né? E aqui ele criou aquelas regras, né? Que é do mestre dos derivativos, reduzir 10% das calls vendidas, pelo menos. E atenção para não... Isso aqui é uma atenção, nossa, concordo plenamente. Não subir o strike e vender mais call. Por exemplo, trocar menos 1K GEDA 100 para menos 2.000 da H110 ou menos 3.000 da H115, por exemplo. Ah, porque daí vira pó e eu fico tranquilo. E se sobe? Você vai ficando dobrando assim? Vai que vai 120, 125, 130, 135, 140, não sei. Daqui a pouco você está com 12 mil calls vendidas, aí é difícil, né? Ser 1.200.000. Para quem começou com 100 mil, né? E o negócio é vender put para pagar rolagem, reduzir call. Eu prefiro uma fly scalena, eu prefiro um booster horizontal, eu prefiro um strangle long call ou até mesmo um straddle long call do que só vender put a seco. Mas dá para fazer vendendo put a seco para pagar rolagens e reduzir a call nos 10%. Tá? E aqui é como se você não tivesse montado ainda, né? Isso aqui é só um estudo, tá? Eu acho que ele também faz o booster horizontal, faz a fly scalena, faz todos os outros hedges, mas é mais um estudo para a gente pensar qual que tem maior risco. Vender uma put ITM ou vender uma put AT? Momentaneamente, sem estrutura, vender a put ITM, tá? Rolagem da call reduzindo aqui, você tem 1000 G100, 930, você conseguiria reduzir ali para rolar, né? Para 938 H100, ou seja, uma redução aí de 6%, né, por causa dos preços, mas tem a necessidade de reduzir 38%. No exemplo aqui, eu não quero vender mais as 38 H de 100, 16 e 20, então necessitaria o valor de 38. E nesse caso ele colocou um exemplo de 50, né, 16 e 20, para ficar 810, arredondou para cima, para ficar mais seguro, ou até receber alguma coisinha ali, que todo mundo gosta de receber um dinheirinho, né? Merece.
por ter pensado tanto ali na estrutura. Então, o put ITM aqui do R$810, seria essa BOVA T115 do strike 120, você recebe 5,15 mais ou menos, 5,15, 5,16, não tem valor extrínseco, tá? Porque está 114, não tem valor extrínseco, só está tendo valor. Mas são 160 unidades, bem pouco, né? Você tem 1.900, daí ficaria com 160 unidades de put. Isso pensando que você acha que vai cair, né? Você tem essa noção que vai cair, mas você não sabe, tá? Put ATM, R$810 aqui. Strike 115, BOVA T 108, recebe 2,60. Aí 810 dividido por 2,60 seriam 312 unidades. No strike ali, então, menos que o dobro, então achei até bem razoável, tá? E bastante valor extrínseco aqui, 2,60. Olhando, 160 unidades de separadamente, sim, essa aqui vai te chamar mais margem, né? Não vai te chamar porque você está nas cal, né? Mas chamaria mais margem, isoladamente, do que você está de 160. O risco aqui também é maior, caso caia. Sim, também. Ele está extremamente correto, tá? Agora pensa na estrutura. BOVA 110, né? Essa do 120 aqui valeria... Se perderia um pouquinho a mais na do 120, mas praticamente igual, tá? Pensando só em valor, não em rolagem. Rolagem aqui ficaria mais fácil você rolar. Aqui também existem algumas possibilidades de manejo e tudo mais, né? Mas, tá. Provavelmente aqui você conseguiria quase se pagar aqui na rolagem, talvez pagar um pouquinho, mas as calls você ganharia muita rolagem, então seria mais tranquilo fazer a rolagem do BOVA 115 e do cal da 100. Então você reduziria bastante as duas. Seria bem legal. BOVA 100. Aqui claramente você consegue ver que realmente o risco da 115 é maior do que da 120. Porém, a cal iria virar pó, né? Você recebeu 5.990. Então, você vender a 115 não seria um problema. E o do 120, muito menos, né? Então, tá tranquilo, virou pó, você tá cheio ali da cal de 100, então, sim, realmente, risco aqui menor e outro. Agora vamos ver como estrutura longa, tá? Dependendo dos strikes. Porque você sempre quer reduzir a cal vendida. Então a gente já viu que pensando na estrutura aí até agosto, sim, BOVA comprar essa put 120 é menor risco, mesmo sem valor nenhum extrínseco. Se cair, né? 110 para 100. Agora vamos ver o risco contínuo, você quer reduzir 10%, tá? BOVA 115 a 118, vamos supor que fique nessa faixa. É bem provável que fique, tá? Bem provável. Put 115 pó. Você vai ter que vender put de novo para reduzir. Então você vende mais 330 put ATM. 115, 116, não sei. 117, 118, eu não sei quanto que tá. Reduz 10% da cal. Além de você ter entre 118 e 120, você conseguiria fazer alguns manejos contínuos dentro do exercício. Pode ir comprar put de 115, vender put de 118, reduzir 2% das calas. Existe essa possibilidade, tá? Você tem esse manejo ainda se caso for subindo para ganhar mais valor extrínseco na put. Então, pensa nisso, tá? Nesse caso, novamente, você reduziu 10% das calls e está novamente com 330 put ATM, ou no 115, ou no 116, ou no 117, ou no 118, tá? Agora o risco contínuo da put 120, olha isso. BOVA 115 a 118. Pô, a put 120. A put do 120, do strike 120, a rolagem. São 160 rolagens. Talvez eu ganhe poucos centavos, talvez nada, fique no 0 a 0. E eu vou ter que vender mais put ITM. Então eu vou ter 160 puts, 120 lá para cima. E vou ter que vender mais 120 puts, talvez ITM do 123. Aí sim eu consigo reduzir 10% da cal. Eu aumentei o risco para 280 puts ITMs. E assim, não é que eu não consigo fazer manejo, mas ali entre 115 e 120 os manejos ficam mais difíceis, só se caso subir mais do 120. Ou seja, eu aumentei aqui o risco das 200 para 280 puts ITMs
para eu reduzir 10% da call. Por isso que eu prefiro tanto vender a put ATM ali no 115. E nesse caso aqui já está bem pior. Esse é o risco contínuo. O ideal é que daí você não mexa. 115, 120 você não mexe, só vai reduzir 4, 5%, 3, 4, 5%. E é isso da call. Que eu não gosto. Você tem que pensar no longo prazo. Lembrando que se cair para 100 tá tudo bem. Porque as duas, claro que né, a da put 120 é menor, mas o risco contínuo de estrutura, para reduzir 10% da call, você vai ter que se enfiar em 280 puts e TMs. No outro, talvez 330 puts ATM, que é muito melhor, né? Bova 110 a 115, pô, daí você não precisa reduzir tanta call, porque tá no 110, 115. Você consegue, às vezes, na put ali do 115 rolagem positiva, reduz 6 a 8%, já cai ali para 290, 280 puts, já reduz ali bastante, então já fica mais tranquilo. A outra também é a mesma coisa, só que tem uma rolagem negativa, você acaba pagando um pouquinho, tá? Então é isso, lembrando que as duas formas dá para fazer, né, de tipo de hedge. Eu prefiro outros, eu gosto do booster horizontal mesmo, apesar de não ganhar e já não conseguir reduzir a call imediatamente, já tem um valor legal, que pode durar muito tempo, booster horizontal no caso, né, e essa é a minha preferência, eu prefiro fazer com put ATM pensando no futuro, porque a chance de ficar ali entre 115 a 120 em um mês é muito grande, sabe? Ah, mas pode ser para 100, tudo bem, ganho 1.500 ali de volta, 2.000, tem que escolher o difícil, né? Agora tem que escolher também pelas probabilidades, com a 113 a 120 é muito grande a chance. Então eu escolheria, no caso, a put ATM, pelo valor extrínseco, pela desproteção da call, vender mais, né? E por esse motivo. Então o risco, de fato, de vender uma put mais put do 115 com menos put do 120, é mais risco na put 115. O risco, como sempre tentar reduzir 10% da call, a put TM do 120 vai talvez proporcionar um risco maior. Você vai ter que continuar vendendo puts para cobrir lá, se ficar nesse 115, entre 115 a 120. Eu acho que é mais chance de ficar entre 115 e 120, o BOVA no outro mês, do que cair para 90, ou até mesmo para 100, no qual eu vou lucrar. Você tem que pensar lucro e margem, tá? Nas operações sempre pense em lucro e margem. Então isso aí, agradecer ali o canal do Gafanhoto dos Derivativos por ter essa discussão, essas ideias, sempre bom, né, ficar sabendo, e tenho certeza que as pessoas experientes como ele já faz, ele nunca vai deixar chegar aos 115, ele já vai fazer os hedges no 104, 108, 110, 112, 116, ele vai controlar bem a margem. Eu acho que por isso que tem que acompanhar esse tipo de canal do Mestre dos Derivativos, Gafanhoto dos Derivativos, tem mais um monte de outros canais ali, às vezes Rocha Opções também, eu vi, tem o Invest TV, entre tantos outros, às vezes Jimmy Carvalho, alguma coisa ali também, que utiliza outros métodos, né, esses 3 últimos canais, para você sempre estar preparado no que fazer, ou quanto você pode perder, ou criar seus stops, né, porque e como que você vai agir, você tem que ter um plano de ação e agir. Eu, por exemplo, né, mudando um pouquinho de assunto, tinha meu stop lá no R$ 29,20 da Petrobras, por uma operação. Se eu tivesse topado lá, eu tinha ganho ali 20%. Não, vai cair. Era pouca coisa, né? Deixei para encerrar no R$ 30,80, ou R$ 1,60 a mais. Qual que foi o resultado? 6%. Era para ganhar 20%, deixei ganhar 6%. O valor era pequeno? Era muito pequeno. Né? Mas tem que seguir ali o teu protocolo do tudo que você vai agir. Isso é muito importante, né? Principalmente nesse meio de opções, e muito importante respeitar a margem. Então é isso aí, espero que vocês gostem, curtem o vídeo e até o próximo. Bons investimentos a todos.